Muito boa tarde, quinta-feira, 17 de outubro. O programa de hoje é transmitido pelo Agrocanal, emissora do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a explicação é a seguinte: o canal do Boi, que sempre transmite a nossa atração, segue com a transmissão ao vivo, desde 2 da tarde de hoje, do leilão Top do Criador, direto de Nova Ponte, Minas Gerais. Esse evento é organizado mensalmente pelo Sindicato Rural dos Produtores da região de Nova Ponte e transmitido no canal do Boi, sempre numa quinta-feira. Neste momento você tem um dos lotes do leilão com 10 machos anelorados, pesando 202 quilos aos 12 meses de idade. Você vê que o lance por animal é de R$ 1.750, o que dá R$ 8,00 e agora 81 centavos o quilo do animal. Esse evento vai seguir ainda boa parte da tarde de hoje, provavelmente até o início da noite desta quinta-feira, dia 17 de outubro. E sempre que tem o leilão à tarde no canal do Boi, o Mais Pecuária é transmitido aqui no Agrocanal. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje você vai ver que a primeira quinzena de outubro foi marcada por fortes altas de preços nas praças pecuárias paulistas de pecuária de corte. Hoje não foi diferente, segundo a apuração da Scott Consultoria. O mercado abriu o dia ofertando mais pela arroba do boi gordo, da novilha pronta para abate e da vaca pronta para abate. O boi China, aquele boi cuja carne é destinada aos chineses, foi negociado em R$ 310 por arroba, com ágio de R$ 5,00 por arroba. A alta no preço do gado gordo pode refletir nos valores da carne em açougues e supermercados. Na verdade, já está refletindo. Segundo a LCA Consultores, a carne bovina deve ser um dos principais fatores para a alta da inflação neste final de ano. O aumento pode chegar perto de 8%, quase o dobro da projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que está em 4,39%. Também no programa de hoje você tem as imagens e as informações da nossa agenda de leilões e eventos. São ofertas transmitidas pelo canal do Boi e também aqui no Agrocanal. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Excepcionalmente hoje, o Mais Pecuária transmitido ao vivo no Agrocanal. Também ao vivo no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, e nos nossos endereços no YouTube e no Facebook. Mais Pecuária ao vivo na Sky TV, 24 horas, nos canais 154 e 554. Esses são os canais do Agrocanal na Sky TV. Também na banda KU, da TV por satélite, e na Neo TV, nos países que fazem fronteira com o Brasil. O nosso WhatsApp para você encaminhar dúvidas e sugestões, falar com a nossa equipe, é 67992647810. 4 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Durante um evento realizado nesta semana na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Kaile Rodrigues conversou com o zootecnista sobre as principais tecnologias hoje buscadas pelo produtor. Veja quais são. Vamos falar sobre as principais tecnologias voltadas para a pecuária de corte. Eu estou com o Luiz Eduardo Nascimento, que é zootecnista, e vai explicar um pouco mais sobre as principais tecnologias que o produtor ele tem buscado, né, Luiz? Principalmente agora, estação de monta, né? Como tem sido a procura? Bom, a gente tem percebido que a demanda por parte dos produtores para a implantação de tecnologia é algo crescente e cada vez mais presente.
e em todo o sistema de produção. E na própria estação de monta, a gente tem softwares que ajudam nessa gestão desses índices. Nós temos ferramentas de melhoramento genético, que também são ferramentas que vão auxiliar os produtores na seleção de touros mais rentáveis, mais sustentáveis em relação à eficiência alimentar, por exemplo. Então são demandas cada vez mais presentes por parte dos produtores do nosso sistema de produção. E essas tecnologias envolvem programas de softwares também, que é confiável, que o produtor aposta, coloca toda a rotina ali, como é? Exato. Então, aliado a isso, a gente tem visto essa demanda por parte de softwares de gestão, principalmente, ao ponto que cada vez mais os produtores têm se procurado, têm se atentado a essa gestão dos dados, a ter a gestão na ponta do lápis, essa gestão de fácil acesso e cada vez mais tomar melhores decisões e cada vez mais procurar ser mais rentável nesse sistema de produção. Essas tecnologias diversificadas, elas servem para os sistemas do produtor, tanto aquele que faz confinamento, um sistema mais alto, isso tudo o produtor tem que ficar atento. Exato. Então são tecnologias que vão atender desde um produtor que faça uma engorda a pasto, até um produtor de um confinamento, envolvendo software de gestão do confinamento, envolvendo balanças de pesagem voluntária e diversas tecnologias que vão auxiliar nessa produtividade, nesse alcance dos melhores índices. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Destaques importantes, então, para você, produtor rural. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Lages, interior de Santa Catarina. Agora são 5 horas e 14 minutos, quase final de tarde, com muito sol, bastante ensolarada. A cidade de Lages. Vamos ver o que diz a meteorologia para a região. Temperatura agora 27 graus, a mínima de hoje 15 graus. E a umidade relativa do ar, 48%. E a expectativa de chuva para amanhã é pequena. 6 milímetros, se cair, melhor, claro. Mas o povo de Santa Catarina espera mais. Assim como em grande parte do país, a chuva ainda é bastante aguardada. No sábado, a expectativa é de uma precipitação menor, domingo já não tem chuva, o que deve voltar somente na quarta-feira da semana que vem, com uma expectativa, aí sim, boa, de 22 milímetros de precipitação. O presidente Lula anunciou ontem o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Foi durante uma cerimônia alusiva ao Dia Mundial da Alimentação. O objetivo do Planapo é fortalecer a produção de alimentos saudáveis e orgânicos e a preservação ambiental. O programa reúne crédito e apoio para a transição agroecológica, também para a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Durante o evento de ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou um plano para estimular a produção de arroz no país. Será por meio de operações de contrato de opção de venda pela Conab. Serão disponibilizados R$ 1 bilhão para compra em leilões públicos de até 500 mil toneladas de arroz em casca da safra que está sendo semeada agora. O ministro disse que a iniciativa é destinada a agricultores e cooperativas que queiram garantir um preço futuro do arroz. O fenômeno da superlua pode ser observado nesta quinta-feira. Durante o dia, a lua fica maior e mais brilhante, porque está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita. A observação poderá ser favorecida com o céu claro em grande parte do país. A distância até a Terra cai para cerca de 357 mil quilômetros, 30 mil a menos do que a distância do planeta. A superlua ocorre normalmente durante a fase cheia ou fase nova e aparece de 1 a 6 vezes por ano.
O PIB do agronegócio permaneceu em queda no segundo trimestre de 2024. O dado é de estudo realizado pelo CPEA, o Centro de Estudos da Exalc, Universidade de São Paulo, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A queda foi de 1,28%, influenciada por dois fatores: os menores preços dos produtos e a redução da produção de itens importantes, como soja, milho e cana-de-açúcar. No acumulado do ano, a retração chega a 3,5%. Dessa forma, segundo os pesquisadores, o PIB do setor agro pode vir a ter uma representação menor no PIB nacional. A fatia de 24% calculada no ano passado pode cair a menos de 22% neste ano. 5,17. Em Goiás, o preço do leite pago ao produtor teve aumento de 37% desde janeiro deste ano. Ana Paula Bellini conversou com o secretário de Agricultura do Estado para falar dessas oscilações e também do programa de incentivo ao pequeno produtor. Ana, o que você pode destacar para a gente sobre esse assunto? Olá a todos, vamos falar então desse tema fundamental para a economia goiana e também para o sustento de milhares de famílias goianas, que é o leite aqui no estado de Goiás. Vamos entender um pouco sobre essa variação do preço pago ao produtor e também um pouco das iniciativas do governo que vai ajudar esse produtor local aqui do estado de Goiás. Do meu lado estou com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi. Eu já começo te perguntando, o leite teve uma variação positiva do preço pago ao produtor desde janeiro. Nós já estamos cerca de, em média, de R$ 2,70 o litro. A que se deve essas oscilações e esse preço agora em setembro? Exatamente, a gente tem observado uma recuperação dessa cadeia produtiva ainda muito em função do período de estiagem em que houve uma redução da oferta desse leite no mercado consumidor. Então, o mercado pressionado devido à redução dessa oferta apresentou uma variação positiva dos preços pagos ao produtor. Importante destacar que no estado de Goiás a maior parte de todo o leite produzido é proveniente da agricultura familiar. Aproximadamente 52% do leite que é produzido em Goiás provém dessa que é uma cadeia produtiva predominantemente exercida pela agricultura familiar. Secretário, apesar desse aumento, pago ao produtor, alguns produtores ainda reclamam, então, dessa margem de lucro apertada, principalmente por conta do preço dos insumos, da ração, da silagem. O que o governo tem feito, então, para atuar e reduzir um pouco, então, esses custos para os produtores? Exatamente. Na verdade, essa cadeia produtiva tem sofrido uma série de adversidades climáticas, a majoração dos custos de produção dos principais insumos que impactam essa atividade, também a redução do preço pago ao produtor, que agora a gente espera que possa haver uma recuperação. O governo do estado de Goiás tem trabalhado fortemente em políticas públicas que possam apoiar essa cadeia produtiva através de linhas de crédito. Foi instituída uma linha de crédito dentro do FCO que é específica aos produtores de leite, onde esses produtores podem acessar linhas de crédito com taxas de juros diferenciados, também com períodos de carência diferenciado. Outra política pública importante para apoiar essa cadeia produtiva, principalmente nesse momento de adversidade, é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, onde o governo do estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura, irá adquirir toda a produção de leite de produtores da agricultura familiar, realizando a imediata doação de toda essa produção às famílias em situação de insegurança alimentar. Secretário, para a gente finalizar, então, quais são as próximas perspectivas para o futuro da cadeia do leite aqui no estado de Goiás? Há outras iniciativas do governo também para ajudar esses outros produtores? Com toda certeza, essa é uma cadeia produtiva extremamente importante para a agropecuária do estado de Goiás, principalmente pelo fato de ser predominantemente exercida pela agricultura familiar. Então a gente busca cada vez mais políticas públicas de capacitação, de estímulo ao cooperativismo dos produtores de leite, também ações voltadas à comercialização
e todas as outras políticas públicas que têm o objetivo principal de apoiar esse segmento devido à importância do leite para a agropecuária, para a economia do estado de Goiás. Secretário, muito obrigada pela sua participação. A gente, claro, continua acompanhando então toda essa oscilação do preço do leite pago aos produtores e as iniciativas também do governo que ajudam esses pequenos produtores a fomentar toda essa cadeia do leite aqui no estado de Goiás. De Goiânia, Goiás, Ana Paula Bellini. Os preços do gado gordo seguem em valorização em todo o país. Em boletim divulgado hoje, o CPEA aponta que a oferta limitada de animais prontos para abate tem resultado em novos aumentos de preços na maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos da Exalc Universidade de São Paulo. Na primeira quinzena de outubro, o indicador do boi gordo, CPEA, acumulou alta de mais de 9%. Veja a evolução dos preços do boi gordo na primeira metade do mês. Em meados de setembro, vamos começar com meados de setembro, o indicador CPEA estava na casa de R$ 241 por arroba. No dia 14 agora, chegou a R$ 298,55, no dia 15 a R$ 299,25 e ontem superou R$ 300, R$ 300,30 por arroba, ontem com alta de 0,35% e alta de 9,5% no acumulado deste mês. Levantamentos do CPEA apontam negociações em São Paulo entre R$ 291 e R$ 310 por arroba à vista, isso na terça-feira agora. Os pesquisadores apontam que negócios de R$ 290 a R$ 300 têm sido apurados também no Paraná, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. O boletim do CPEA informa ainda que no mercado da carne, a carcaça casada bovina com osso, no atacado da Grande São Paulo, acumulou alta de quase 12% nos primeiros 15 dias de outubro. Frigoríficos do Brasil, outro destaque de hoje, e também da China, frigoríficos que processam carne bovina, criaram um grupo de trabalho para melhorar o intercâmbio entre esses dois parceiros comerciais. Os chineses são o principal importador da proteína brasileira. A ideia é aprimorar práticas de sustentabilidade na cadeia de produção. A informação é da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. 5h35, João Pedro Cuti Dias já está aqui conosco para o seu comentário diário. Tudo bem, João? Boa tarde. Dedan, quando a gente fala essa questão de recuperação de preço, nós temos que lembrar o seguinte: a produção agropecuária é uma indústria a céu aberto. Ela sofre os impactos do clima diretamente. Nós vemos no primeiro semestre que você teve condições razoáveis até abril de chuvas, porém, a partir de abril parou de chover. Em regra geral, em boa parte do Brasil, do Paraná para cima até a Amazônia. O que aconteceu? Você não tem animais prontos em cima de capim. Os animais que estão prontos são em cima de coxo, em cima de alimento dado para eles. E o boi, ele teve um decréscimo muito forte de janeiro até junho, chegando a 210 em junho. Esses 210 não cobriam o custo de produção. O que aconteceu? Menos animais foram colocados, alojados para confinamento, para o primeiro tombo, que eles chamam do confinamento, que é esses animais que estão indo para o abate agora. Em função de que o mercado futuro mostrava 210, 220 arroba, eles não pagavam o custo de produção. Eles já vinham um prejuízo no ano anterior pesado e no outro ano também um prejuízo. Então, o que aconteceu? Você impactou no esquema de produção. Nesse momento, você tem uma redução dos abates. Primeiro semestre, aumentamos 19% dos abates em relação ao primeiro semestre do ano anterior. A produção de carne no Brasil vai ser um pouco maior, talvez, do que o ano passado, em função de que o primeiro semestre foi muito alto, o aumento da produção. O Brasil vai produzir 10 milhões e 200, 10 milhões e 300.
As exportações cresceram, o mundo inteiro precisa de carne. A nossa carne é uma das mais baratas do mercado mundial e nós temos, além da questão do preço, nós temos uma questão de qualidade. O nosso gado melhorou muito nos últimos anos. Ontem nós fizemos uma entrevista com o chefe da Embrapa aqui e um ponto que foi comentado foi esse, a redução da idade de abate, animal mais novo, carne mais macia, mais suculenta, mais uma cor mais, um brilho, uma cor melhor, uma cor mais de vitalidade. Então, o que acontece? Você teve um aumento na demanda e o mercado interno foi comprando, aumentou mais. Hoje está uma queda de braço entre o governo federal e o Banco Central. O Banco Central argumenta que tem que manter as taxas de juros acima de 10,5%, por quê? Porque há um risco de inflação. Mas essa inflação, esse aumento de risco hoje, em parte, é por questão do desarranjo fiscal do governo federal. Vamos chegar no fim do ano com um déficit muito grande, sei lá, 150, 180 bilhões de reais. Isso o mercado considera um risco. Então, o que acontece? As taxas de juros aumentam. E as taxas de juros aumentando é um dos fatores também que ajuda na inflação. Então, a grande questão é essa, não é a carne que é o vilão do processo. A carne sofreu, o boi sofreu, o primeiro semestre, um massacre em termos de preço, o custo de produção dele era superior ao preço que ele vendia o gado, recuperou no segundo semestre por falta de animais e pela demanda. As duas coisas que deram essa recuperação de preço. Você está falando isso porque o frigorífico está pagando mais pelo boi gordo em todo o país. Esse preço vai para o atacado, que acaba repassando para varejo, e isso na gôndola dos supermercados e nas prateleiras dos açougues, o produtor, quer dizer, o consumidor, melhor dizendo, a dona de casa, já está pagando um pouco mais pela carne bovina, e há quem aponte que a alta no preço do boi vai refletir no aumento da inflação neste final de 2024. Mas vamos lembrar também, João Pedro, que quando o boi baixou para 210, enfim, essa queda não foi repassada. Não foi não. Totalmente. Não. Houve até uma queda no preço da carne bovina para o consumidor, mas não na mesma intensidade da queda para o pecuarista. Então, essa é a questão. E outra coisa, né? Inflação se combate com produção. Esse negócio de inflação, querer controlar plano cruzado, plano isso, é besteira. Isso aí é o que aconteceu na Argentina. A Argentina provocou a moeda perdeu qualquer noção de valor, porque os governos populistas acharam que por decreto conseguia resolver o problema. E não resolve. A inflação se combate com produção. Então, se o governo trabalhasse para reduzir os seus custos, a máquina pública que é inchada, é cara, que não fosse reduzir esses custos, trouxesse o orçamento de uma maneira que foi feita quando saiu o plano real. O real tinha 3 pontos básicos. Primeiro, câmbio livre. Não dá, esse negócio de segurar câmbio é besteira. Vira mercado paralelo, vira corrupção, vira um monte de coisa. Segundo, meta da inflação. A meta da inflação é importante. E aí o Banco Central tem o seu papel. Ele tem que cumprir essa meta. Ele tem que ir. Tem uma margem um pouquinho maior e uma margem um pouquinho menor, uma margem de variação. E por último, essa questão de que você tem que ter um superávit primário. Ou seja, o governo arrecada e arranca da população, arranca de nós 32% do produto interno bruto na forma de impostos. Não volta esse dinheiro para a sociedade. Vai para emendas parlamentares, vai para super salários, vai para uma série de coisas. Cadê a coragem para enfrentar esses caras? Cadê a coragem para enfrentar o judiciário, que fala que a judiciário, 95% dos magistrados ganham mais que o limite constitucional, mais que o limite que é o salário do juiz do Supremo Tribunal na faixa de R$45 mil por mês. Essas coisas, sim, essas coisas provocam um desequilíbrio fiscal e fazem com que crie um ambiente de insegurança. Essa reunião do Lula com os presidentes de banco ontem foi discutido, creio que foi discutido isso.
a essa questão, por que há um risco, por que há um aumento das taxas de juros, porque você tem um risco de equilíbrio fiscal. Não tem, a sociedade não tem certeza que o governo realmente vai cortar na sua carne os custos para não provocar um déficit absurdo no orçamento da União. Voltando aos preços do boi, João, hoje, segundo a Scott Consultoria, a Scott também lembrou que nos primeiros 15 dias de outubro, o boi seguiu em altas diárias e hoje não foi diferente. Segundo a apuração da Scott Consultoria, o mercado abriu esta quinta-feira ofertando mais pela arroba de todas as categorias destinadas ao abate em São Paulo. Subiu boi, subiu novilha, subiu vaca. A cotação do boi China, que é o boi destinado à exportação, para a China principalmente, subiu R$ 5,00. A arroba do boi China subiu hoje R$ 5,00. A cotação das fêmeas em São Paulo subiu R$ 3,00. E o boi China hoje foi negociado já na casa de R$ 310,00 por arroba, segundo a Scott Consultoria. O ágio em relação ao chamado boi comum, aquele que é vendido aqui no Brasil, é de R$ 5,00. Ou seja, o boi comum está 305. Se o boi China está 310, o boi comum está R$ 305,00 por arroba. Mas esse boi comum é um boi bom, é um boi de 30 meses, 34... Convencionou-se chamar de comum, mas não tem nada, é um boi pode não ter os 30 meses que se estabelece por China, mas que é animal... O único animal macho que sofre deságio é o toruno. Esse sim, os caras pagam o preço de vaca com deságio. Então, o toruno sim, mas é um animal que é um touro que já tem 8, 9, 10 anos, que já foi descartado do rebanho da reprodução e vai ser vendido para carne, é lógico. Vai ser feito isso aí. Caso contrário, não. E outra coisa, você não tem um número tão grande de animais confinados e são animais jovens. Então, se o mercado está em alta, o confinador vai pensar duas vezes, olha, eu posso comprar DDG, farelo de milho, eu posso comprar milho, eu posso comprar sorgo, etc, etc, torta de algodão, fazer uma ração barata e botar mais peso. Você vai encontrar boi hoje facilmente com 25, 26 arroba. Por quê? Porque ele está animal novo, ele ainda tem um ganho de peso expressivo e um índice de conversão bom. Perto de 6 horas da tarde, no horário de Brasília, o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de São Luís, no Maranhão. Fim de tarde, começo de noite, ainda com céu aberto, poucas nuvens. Vamos conferir as informações da meteorologia. Temperatura 30 graus, boa umidade, 74%, e sem expectativa de chuva para amanhã. Também para o sábado, uma expectativa muito pequena de 1 milímetro de precipitação para domingo, e a partir de segunda volta a não ter mais expectativa de chuva, segundo a meteorologia em São Luís do Maranhão. A vacinação de vacas contra a leptospirose é fundamental para pecuaristas que se preparam para a estação de monta. É uma boa prática para garantir a saúde do rebanho. De Araçatuba, os detalhes com Gustavo D'Angelo. A leptospirose é uma das doenças reprodutivas que afeta os bovinos, provocando queda na produção de leite, prejuízos na carne e principalmente abortos, com graves impactos na pecuária. Além de atingir o gado, a doença também pode contaminar seres humanos, representando uma ameaça significativa em todo o Brasil. A vacinação é uma medida eficaz para proteger tanto a saúde do rebanho quanto a população que depende da pecuária. Ela é uma doença bacteriana, tá? Ela é transmitida principalmente pela urina. Vamos falar apenas da leptospirose em bovinos e seus problemas durante a estação de monta, porque ela é uma doença que vai causar aborto. Mas isso não quer dizer que ela seja o principal fator de aborto. Então, precisa-se tomar os devidos cuidados com leptospira. Ela é uma doença muito comum. Existem trabalhos técnicos
que nos mostram que mais de 90% das propriedades apresentam animais reagentes para a leptospirose. Isso não quer dizer que as vacas terão aborto, porque o mecanismo de defesa do animal, ele consegue controlar a leptospirose. Então, são animais reagentes. Como ela é uma bactéria, o próprio organismo controla ela. Às vezes, ela pode ter o aborto, não obrigatoriamente. E se tiver a vacina, o controle ainda vai ser maior ainda. Ela pode ter a leptospirose, 6 meses depois não ter mais, 6 meses depois ter pego de novo. Vacinar vacas contra a leptospirose é uma medida importante a ser adotada antes da estação de monta. Estudos comprovam que essa ação não apenas previne a doença, mas também aumenta a taxa de prenhez. Especialistas recomendam que a primeira dose da vacina seja aplicada 30 dias antes e a segunda 1 ou 2 dias antes da inseminação ou do início da monta. Pesquisas mostram que essa vacinação pode reduzir perdas gestacionais em até 6% em novilhas e 1% em vacas multíparas. As fêmeas que entram em estação de monta, é ideal que elas estejam vacinadas, que elas tomem essa vacina para a leptospirose. Tá? O produtor é acostumado, pois a vacina vem associada a outras doenças, fazer ela uma vez por ano. Mas a leptospirose, o ideal dela é fazer 2 vezes por ano, ou seja, a cada 6 meses, para que você tenha uma imunidade melhor. Pois a leptospira ela tem mais de 20 sorovares e as vacinas nem sempre têm todos esses sorovares. E a própria vacina de leptospira, ela não consegue produzir uma imunidade muito longa. O veterinário recomenda a vacinação inclusive nos touros. Assim, o controle se estende a todo o rebanho, preservando a saúde animal e a produtividade. Ele vai contaminar. É mais difícil ele fazer a contaminação via sêmen. Ele contamina via urina. Tá? A presença do macho no meio de vacas, tá? Tem que se entender. Muitas vezes a gente culpa o rato, mas o rato é o menor culpado. O rato vai urinar em cima de uma ração, em cima de uma comida que a vaca for comer, ele vai urinar 1 ml, 2 ml. A hora que a vaca tiver com a leptospira, ela vai eliminar pela urina essa leptospira. A vaca urina 20 litros. Se ela urinar onde tiver água empoçada, qualquer vaca que entrar nessa água empoçada e tiver uma lesão de pele, ela poderá pegar a leptospirose, sem tomar essa água, só entrando em água parada em curva de nível. Então, deve-se evitar que os animais tenham acesso à água parada. Se você pensar num plantel e você ter um único aborto causado pela leptospirose, um único, e a gente não só vai conseguir fazer coletando o feto, mas se você imaginar um único aborto, você paga a vacina de leptospira durante uns 5, 6 anos para todo o plantel. Então, não tem por que não fazer a vacina. Toda vacinação ela é de extrema importância, quer ela esteja associada ou não a outras doenças. Todas as doenças reprodutivas deveriam ser prevenidas. A prevenção é o melhor negócio. Vaciná-las para todas. E a leptospira é uma das doenças reprodutivas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Um estudo do IMEA aponta o impacto positivo na conversão de pastagens para áreas agrícolas de Mato Grosso nos próximos 10 anos. Os pesquisadores estimam, com essa reforma, uma produção de 149 milhões de toneladas. Veja mais informações com Valdir Pacheco. Hoje, Mato Grosso é o maior produtor de grãos e fibras do país. Mas como será nos próximos 10 anos? O futuro do agronegócio mato-grossense já está sendo planejado para daqui a 10 anos. Cerca de 149 milhões de toneladas é o que o Estado deverá produzir de grãos e plumas de algodão, além das proteínas de bovinos, suínos e aves, que deverão ser de 2,80 milhões de toneladas de carne até 2034.
Os dados foram apresentados pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no lançamento de uma plataforma Projeções do Agronegócio em Mato Grosso, de 2024 a 2034. De acordo com a entidade, Mato Grosso é o maior produtor de soja do país e, na última temporada, o estado contribuiu com 26,50% da produção nacional. As expectativas de desenvolvimento da cultura para os próximos 10 anos são amplas. Conforme o estudo, as áreas da oleaginosa podem chegar a 16,62 milhões de hectares, um incremento de 33,18%, com uma produtividade média de 64,71 sacas por hectare, um salto significativo de 24,6% se comparada com a safra 2023-24. Sendo assim, estima-se que a produção do estado passe de 39,05 milhões de toneladas para 64,5 milhões de toneladas, cerca de 65,22% a mais. O estudo explica que a conversão de pastagens para áreas agrícolas é parte da modernização da agropecuária no estado e, dessa maneira, buscam equilibrar os grãos com a produção de carne. Para o algodão, a área prevista é de 2,6 milhões de hectares, um aumento considerável de 40,62% quando comparado com a safra 2023-24. A estimativa na produção de pluma gira em torno de 4 milhões de toneladas, acréscimo de mais de 51%. As projeções também acendem um sinal de alerta aos desafios enfrentados no estado, como a falta de armazenagem e gargalos na logística, que tiram o sono e a rentabilidade dos agricultores. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. 6h10, agora as informações do tempo com a Débora Oliveira. Oi, Débora. Olá, Zaidan, e olá a todos que nos acompanham. Nesta sexta-feira, o tempo deve seguir nublado entre o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná e também pelo Mato Grosso do Sul, onde não se descarta a chance de chuva forte, com risco de trovoadas e até mesmo temporais e volumes mais significativos, principalmente entre os estados de Santa Catarina e também o Paraná. Em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Centro-Sul e Leste do Pará, previsão de pancadas de chuva forte com trovoadas a qualquer momento e não se descarta risco para temporais localizados. No Mato Piba, a chuva ainda deve sim persistir ao longo de toda a sexta-feira, podendo cair com até moderada forte intensidade em alguns períodos, provocando então o aumento da umidade na região. Em áreas da metade sul do Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens, favorecendo o avanço dos trabalhos no campo. Nessas áreas, as temperaturas ficarão mais amenas ao longo de todo o dia. Olhando mais a longo prazo, entre os dias 23 e 27 de outubro, a chuva ainda deve seguir concentrada em áreas do Brasil Central, com volumes de até 60 milímetros em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, sul do Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso do Sul, o que vai ajudar a elevar os índices de umidade do solo, mas, claro, pode sim paralisar a semeadura da soja. Entre Paraná e Santa Catarina, previsão de volumes variando de 20 a também 50 milímetros. No Rio Grande do Sul, a chuva voltará a ganhar força por volta do dia 24 de outubro, devido a um processo de formação de uma nova frente fria. Zaidan, eu vou ficando por aqui, volto com você. Obrigado, Débora. Até amanhã. Depois do intervalo comercial, você vê uma entrevista aqui no estúdio com o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Corte, o Antônio Nascimento Ferreira Rosa. Ele fala sobre melhoramento genético de raças bovinas, fala também da produção de carne carbono zero. Vale muito a pena você acompanhar
daqui a pouco. E eu recebo um outro mineiro aqui também, da maior qualidade, é o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Corte, nosso amigo do canal do Boi há muitos anos. Tudo bem, senhor Totti? Como vai o senhor? Eu estou muito bem e muito satisfeito de retornar aqui no Mais Pecuária, na sua companhia, companhia do João. Mineiro de raiz, né? Graças a Deus, da Mata dos Fernandes, Patos de Minas, Minas Gerais. Patos de Minas. Obrigado. E da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Também, né? Esse ano completo 50 anos de formatura e estou pensando em ir com o mesmo terno. Será que eu topo? Tem um colega que falou, se você chegar com o raio desse terno aqui, nós vamos te julgar nessa represa aqui. Você vai, todo mundo vai... Ninguém está assim, né, com essa estampa. Graças a Deus, estou assim até hoje. Bom, o Totti vai falar do seguinte assunto. Tudo bem, João Pedro? Tudo Obrigado bem, também pela participação aqui. Começou hoje, né, Totti? Segue até sexta-feira agora, dia 18, o curso de melhoramento genético de gado de corte, promovido pelo programa Embrapa GenePlus, em Campo Grande. É um evento presencial. Ele capacita participantes no uso, aí que está a coisa interessante, das melhores e mais atuais ferramentas e tecnologias aplicadas na seleção do gado e tem como foco a sua aplicação na realidade dos criatórios, que é outro assunto importante. Tem a teoria, tem a ciência comprovando as pesquisas e tem a prática no dia a dia das propriedades. É possível fazer esse casamento, Totti? Olha, é possível e dá certo demais da conta. Tá? Hoje mesmo eu estive lá na abertura do evento, né? E muito satisfeito, Zaidan, porque ao longo da nossa história, nós inclusive fomos pioneiros no lançamento do sumário de touro no Brasil, parceria com a BCZ. Esse ano faz 40 anos do primeiro sumário de touros. A gente é preocupado com a ciência, a tecnologia, mas ela precisa ir para o campo, senão não dá o resultado na cadeia produtiva. Tem sentido, né? E esses cursos, Zaidan e João, são muito importantes. Desde o início até hoje, nós fizemos 32 cursos presenciais. Aí veio a pandemia, nós paramos, aí fizemos muita coisa à distância, né, pela internet e tudo, né, João, essas lives e tudo, né? E agora estou feliz pra caramba de ter voltado a ser presencial de novo. Então é um conteúdo muito bom, com muito conceito, mas muita prática também. Além desse curso, Zaidan, nós também fizemos os itinerantes Brasil afora. Por quê? Porque às vezes é difícil a pessoa ficar 3 dias aqui direto. Então nós já fomos, meu amigo, para Bahia, para Mato Grosso, para Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, enfim, nós já rodamos principalmente esse Brasil Central Pecuário, levando essa informação cheia de ferramenta na mão do criador e do técnico que também presta serviço ao sistema produtivo, né? Enquanto você fala, o João Pedro também vai falar, nós separamos imagens de arquivo de eventos na Embrapa, para mostrar até a importância de ser um evento presencial, diferente do evento que chega às vezes, é frio um pouco pela internet, presencial, né? Não tem é aquele calor de estar junto do pesquisador, mais um pesquisador, conversando com outros colegas também. Trocando experiências. Trocando experiências. São imagens do Centro de Pesquisa de Gado de Corte, da Embrapa, em Campo Grande, onde o gado está, nós temos Nelore aí, mas tem outras raças, outras tantas raças. Perfeito. Tem o Cindy, tem o Brangus, que mais? Tem o Canchim. Né? Nós atendemos hoje 10 raças 10 no total. raças, então. Tá. Só para ilustrar zebuínas, nossa... compostas e taurinas. Que bom. João Pedro. Totti, hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Sim. O que vocês da ciência trouxeram na pecuária um avanço fantástico em termos de fazer esse animal, ele aproveitar um pasto, aproveitar um capim e transformar numa proteína de alta qualidade, como é o caso da carne e do leite. Perfeito. Na tua opinião, quais são os pontos que mais se destacaram nesse avanço dessa questão que hoje no mundo inteiro há uma insegurança, tanto na questão alimentar como na questão climática? Como é que
esse avanço da pecuária brasileira pode estar ajudando nesse aspecto? João, eu cheguei de viagem essa madrugada, está meio mareado ainda, não lembrava que o dia de hoje é dedicado à alimentação. Dia mundial. Então vem muito, digamos assim, importante e para o Brasil um marco fenomenal. Por quê? Na verdade, João, o que importa hoje em dia, a gente fala de carbono, fala de gás de efeito estufa e tudo mais, mas enfim, o que é mais importante do que isso? É a sustentabilidade dos sistemas produtivos e alimento na mesa. Esse é que é o importante. O resto, Zaidan, vem como meio da gente melhorar a sustentabilidade. E o Brasil, João, além da carne, em todos os demais produtos que compõem a mesa do brasileiro, nós temos um dado importantíssimo. Hoje, o valor da cesta básica está a metade do que era há 50 anos atrás. Mas é importador de alimentos, né? O Brasil importava alimento, arroz, feijão, trigo, carne, né, produtos carne lácteos, frutas, carne, não é? E agora, meu amigo, você vai em qualquer cidadezinha aí, você vê que lá o mercado está bem abastecido. E, João, aumentou a produção, o preço cai. O primeiro beneficiário, Zaidan, dessa transformação toda foi o cidadão brasileiro. Então ele tem fartura, compreendeu? E agora nós estamos trilhando esse caminho aí e mostrando que o Brasil, pela graça de Deus de ser um país tropical, ganha também na questão da sustentabilidade, entendeu? E um caso interessante, até lembrei quando eu fui lá na Scott Consultoria, convite deles, né, de que a gente aprendeu, João, e foi pela superação de desafios. Você perdeu essa palestra, que você estava lá e veio embora, né? Mas a primeira coisa que eu mostrei, Zaidan, que o Norman Borlaug, aquele famoso cientista americano, Prêmio Nobel da Paz, é o pai da Revolução Verde, né? Veio aqui na época da Embrapa recém-criada, visitou a Embrapa lá com o nosso primeiro presidente, Irineu Cabral. Na hora que levaram ele para o campo para conhecer ali o CPAC, a hora que ele viu o cerrado, falou, olha, sinto muito, mas isso aqui não vai dar muita coisa, não. Ô, Zaidan... Isso aqui, 40 e poucos anos? Não, isso aí em 1973, 74, tá? Quase 50 por aí. 50 aí o que acontece? Na verdade, ninguém deu muita bola para o que ele falou e escutamos muito, especialmente, o nosso primeiro chefe-geral aqui, porque o modelo de inovação dele era o seguinte, olha, meu caro, primeiro, vamos acabar com a fome do gado na seca. Não tem condição de continuar desse jeito. E outra coisa, João, a pesquisa começa no produtor e termina no produtor. Ou seja, lá você busca os problemas e depois você leva a solução. Então nós aprendemos a fazer isso e junto com a cadeia produtiva como um todo, políticas públicas, né, ciência e o homem do campo, etc., fizemos essa transformação fenomenal, conquistando o cerrado, né, aumentando a capacidade de suporte, e aí na nutrição, na saúde, na genética, na gestão, nós fomos contribuindo para reduzir o ciclo do sistema por alimentação adequada e animais também geneticamente mais precoces. Avançados. Por isso que está aí, graças a Deus, esse sucesso no mundo todo. Que bom. Viva a braquiária também, né? Que Viva a braquiária. Nessa época para cá veio. Exatamente. E vocês têm uma participação muito grande nisso. O primeiro cultivar, o Marandu, que faz 40 anos agora, está em mais de 50 milhões de hectares no Brasil. E, além dele, nós tivemos, no total, 12 cultivares de gramíneas, braquiária e pânico, né? E agora no forno mais 2 aí que está para sair. Tá? E vocês são a prova de que se o pasto for bem manejado, ele pode permanecer e pode até ficar melhor. Que o Marandu é uma prova disso lá no campo de pesquisa. Que está no campo nosso até hoje. E além do mais, Zaidan, ao longo do tempo, nesses percalços todos, né, primeiro foi a gente vencer o vaticínio, né, do Norman Borlaug, que, aliás, voltou no Brasil e pediu desculpa, tá? Então, é um homem honrado. Ele, desculpa aí que... Né? Mas depois, Zaidan, ao longo do tempo, menos de 30 anos depois desse início, o Brasil passou a ser o maior exportador mundial. Hoje é disparado. Disparado. É o dobro do segundo desde mercado. 2004, além de primeiro garantir o mercado interno. Você entendeu? Só que a liderança incomoda. Aí vieram as críticas. Entendeu? O pessoal da Irlanda, né, João?
da Europa, falando que, pô, esse gado de vocês nem boi não é, isso é bicho, e etc e tal. O Reino Unido falando, olha, vocês são bons em tudo, gasta menos do que nós, contamina menos o solo, a água, etc. Mas vocês produzem 75% a mais de gás de efeito estufa do que nós aqui. Então aí nós começamos a estudar a questão. Primeiro foi a equação matemática de predição da emissão de metano de cada animal, para ver quanto é que é. Isso está bem adiantado? A carne, carbono, metano zero? Como então, é que estão as pesquisas? Eu chego aí daqui a pouquinho. Primeiro foi o metano, né, que é um dos principais gases de efeito estufa. Depois, Zaidan, vem o CO2. E aí 2 colegas nossos, né, voltando lá do encontro de integração lavoura-pecuária, floresta, estava lá na Colômbia, depois de conhecer Costa Rica, que é um país pequenininho, mas dá show em questões ambientais. Lá, cada capãozinho de mato que você deixa, cada hectare, é $60 na mão do produtor rural. Você entendeu? Está muito mais avançado do que nós. E aí os 2 colegas, o Giolo e a Fabiana, tomando café lá num congresso lá em Medellín, lá na Colômbia, caiu a ficha e falaram, poxa, peraí, ué, né? O metano está sendo encaminhado pelo cálculo. Agora, tem um outro gás importantíssimo, que é o CO2, que faz parte desse contexto do sistema de produção. Porque o que a fotossíntese faz? Ela pega o CO2 da atmosfera, né, converte em carboidrato, que fica na estrutura da planta, né, e vai para as raízes e tal. Né, o boi vai lá, come o capim, transforma em carne e leite, né, João? Devolve carbono pelo estrume e devolve pelo metano que é emitido no processo da ruminação. Mas esse metano está se provando agora, né, que 12 anos depois ele se converte em CO2. Então, o sistema é um moto contínuo e a pecuária está inserida nele. Zaidan, o carne carbono neutro, o que é? É quando você consegue zerar, digamos assim, equilibrar todo o metano emitido pelo boi. Mas aí precisa do componente florestal, porque o componente florestal, ele capta e fixa mais carbono, por conta do tronco das árvores. Retém o carbono. Retém o carbono. Nós temos inclusive imagens de arquivo que mostram isso também na prática. E isso tudo é provado com os estudos, né, bioquímicos e de cálculos, matemática, etc., para colocar nessa forma. Agora, com a pastagem, tirando o componente florestal, ela não zera totalmente, mas reduz drasticamente o efeito do metano, você entendeu? Então, você tendo uma pastagem bem formada, né, num solo bem cuidado, né, a fotossíntese é intensa. E aí você consegue minimizar o efeito do metano. Aí é a pecuária de baixo carbono. Nós estamos mostrando imagens de gramíneas tropicais, então quando você olha o potencial de sequestro integração de carbono, com a agricultura. Exato, está vendo o milho aí no meio. Tanto a produção de matéria seca na parte aérea como na parte subterrânea. Sim. Hoje, nesse evento que nós estávamos lá, tinha um produtor de Camapuã mostrando que ele faz ILP invertida, né? Ele faz 2 anos de pastagem e depois entra com grão. Isso. Ele produz mais de 4.000 quilos por hectare de soja no segundo ano. Esse modelo hoje é imbatível no mundo inteiro. Imbatível. Hein, João? E aí você me lembra aqui também, quando você falou do grão, de outro gás de efeito estufa muito importante, que é o óxido nitroso. Então, o que a Embrapa criou para contornar isso aí? Porque o óxido nitroso, ele vem da decomposição de matéria orgânica no solo e também por adubação nitrogenada, né? Sintética, né? Sintética, exato. Aí o que acontece? O Rhizobium se associa à raiz da soja e ajuda a captar mais nitrogênio. E com isso diminui a necessidade de adubação nitrogenada. Nós fizemos 160 milhões de toneladas previsão desse próximo ano de soja sem usar quase nada. Pois de adubação. Só com e hoje a Joana Dobenhai, tua ex-colega conheci ela pessoalmente. Que ela desenvolveu pesquisa a respeito de uso de micro-organismos para não fazer simbiose, mas se instalar na raiz das gramíneas e fixar o nitrogênio e no ciclo dele liberar para a gramínea. Uma coisa fenomenal, Zaidan. E agora, até nas braquiárias, nós já temos o azospirillum, que é desenvolvido aqui pelos nossos colegas da Embrapa Soja, em Londrina, que faz um trabalho parecido ao do Rhizóbio. Então, meu caro, é braquiária verdinha aí ao longo do tempo e eficiência no sistema todo. Zaidan,
não tem país no mundo que possa competir conosco nesse quesito. Então, o que está faltando agora? Nós juntarmos esse conhecimento, divulgar mais para a sociedade urbana, para ele entender o que é isso. E mensurar, né, Zé? Mensurar. Porque isso é um fato importante, mostrar o que acontece mesmo. E mostrar também para a sociedade internacional. Por isso, o Zaidan, que no próximo ano, ano da Dinapec 2025, 50 anos da Embrapa Gado de Corte e também ano da COP30, nós vamos fazer o Fórum da Pecuária Sustentável, no primeiro dia da Dinapec. Então, já, em Campo Grande? Em Campo Grande, aqui junto. Contamos com vocês do Canal do Boi para ajudar a divulgar isso. Por quê? Nós queremos já juntar... tem data, não? 24 de março de 2025. Vai ser o dia do Fórum da Pecuária. E depois, 25 e 26, a Dinapec lá nas instalações da Embrapa. Agora, Totti, melhoramento genético. Quando você pensa que já se chegou a um ponto de estabilidade no melhoramento do gado, surgem novos estudos, novas pesquisas dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa melhor aí. Que boa lembrança, hein, Zaidan? Só podia partir de um cara experiente igual você. Obrigado. Zaidan, é incrível, até bom uma oportunidade para eu dizer que eu estou muito admirado com o conteúdo do curso atual que está sendo oferecido, por conta do volume de modernas técnicas e também de práticas, entendeu? Então, começa primeiro com a importância dos fenótipos. Zaidan, fenótipo é aquilo que você mede no animal. Só que ao longo da história, a coisa vai mudando. Por exemplo, nós já ganhamos muito em peso corporal, agora nós queremos mais precocidade, você entendeu? Queremos mais eficiência alimentar. E até daqui a pouco nós vamos falar de eficiência no consumo de água, compreendeu? Vem a ultrassonografia para ajudar a avaliar características de carcaça. Então, ao longo do tempo, Zaidan, os objetivos de seleção vão se amoldando, compreendeu? Por isso a razão de ser, meu caro, que é um trabalho, todo ano você continua trabalhando. E a cada época com as suas demandas, com os seus objetivos, né? Então agora, na época da sustentabilidade, nós estamos dando uma ênfase muito grande à redução de ciclo de produção, compreendeu? E já temos muitos rebanhos aí mostrando que, olha, meus amigos, nós estamos muito prestes, João, até do ponto de vista comercial, de sair da fase de cria e já passar para a terminação. Você entendeu? Por conta dos ganhos de precocidade. Você comentou a respeito da participação do Brasil no mercado externo, na exportação. Sim. Há 4, 5 anos atrás, quando a China veio no Brasil e habilitou mais frigoríficos, e ela falou, eu quero animais com menos de 30 meses. Não tem problema, não. Esse senhor e essa senhora produziram na hora, aproveitaram essa tecnologia e jogaram na criação deles. Hoje a pergunta, emendando o que o João está dizendo, os pesquisadores estão se adaptando às necessidades de mudança. De prontidão. E o pecuarista está assimilando bem? Quer dizer, a pesquisa está chegando e se chega na casa do produtor, ele assimila bem e pratica isso? Zaidan, se não fosse o produtor rural, nós não teríamos conseguido essa mudança tão grande, entendeu? Então, na verdade, quem faz a conquista, quem realiza o trabalho é o produtor rural. Agora, na genética, a coisa é um pouco mais lenta, porque primeiro você realiza o melhoramento naqueles rebanhos de seleção. Depois eles vão migrando para a base da pirâmide, nos rebanhos, até chegar nos rebanhos comerciais. Então, agora, hoje, com as biotécnicas reprodutivas, isso aí acelera muito, né? Então, além de touro e monta natural, que leva esse melhoramento lá para os rebanhos comerciais, você tem a inseminação artificial. IATF, né? Com IATF, as biotécnicas reprodutivas. Então, por isso que nós estamos nesse progresso todo. O Brasil é campeão mundial no uso de biotécnicas reprodutivas. Agora, ainda tem muito a fazer, Zaidan, porque, olha, nós ainda temos aí talvez 75% dos fazendeiros que precisam se incorporar mais nesse processo todo. 25% estão ali, na linha de frente, né, fazendo um maior sucesso. Mas nós precisamos incorporar mais, João, trazer esse pessoal para poder... Falta política pública para incentivar esses 75%? Eu acho que falta mais transferência de tecnologia, porque política pública a gente tem. Por exemplo, uma delas que eu admiro muito e tivemos o privilégio de ajudar
a construir é o Progenética. O que é o Progenética? É um programa que possibilita ao pequeno e médio produtor acesso a uma genética de qualidade. Porque ele não consegue disputar no mercado de genética aí aberto nos leilões. Então tem uma política pública. É recurso repassado pelo Banco do Brasil, né, aos produtores, e de maneira que eles possam adquirir touros de genética superior. Mas, Zaidan, precisamos acelerar esse processo. É uma ótima política pública. Precisa mais transferência de tecnologia, informação para o produtor. Especialmente o pequeno e o médio, né? Exatamente. Porque muitas vezes ele não tem escala, você tem dificuldades de fazer. Uma coisa que seria importante, e eu acho que vocês sempre batem nos eventos de vocês, é a transferência de tecnologia em grupo, porque é muito difícil chegar pessoalmente a todos os produtores. Agora, se o produtor se organizar na região dele, e um grupo dele tiver uma ciência técnica dirigida, ele se organiza, esse produtor, ele vai resolver o problema de equipamento, vai resolver o problema de escala de compra, vai até a venda dele também. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos que nós temos. A transferência de tecnologia. Nós temos uma tecnologia tropical excepcional, tem que chegar isso na grande massa de produtores. Felizmente, João, nós já temos uma organização muito boa. Talvez a gente precise de ter mais participação, de estreitar mais relações. O Senar tem um trabalho espetacular nessa área de assistência e transferência de tecnologia. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais junto para acelerar esse processo. Quer dizer, os pesquisadores estão num nível mais adiantado das pesquisas, né? Porque cabe a eles fazer as pesquisas, e o produtor está aqui. Exato. Faltam intermediários para chegar essa tecnologia das universidades, da Embrapa, até o produtor. E eu acho Quem seriam esses intermediários? Porque a Emater seria... Zaidan, o que acontece? Historicamente, o Brasil tinha a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, para fazer esse serviço. E a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, eram as duas co-irmãs, né? A pesquisa continuou e prosperou e continuou fazendo o trabalho dela até hoje. Mas a Embrater foi extinta na época do governo Collor. O Collor achou que cada estado deveria continuar esse serviço, etc. Os estados mais evoluídos continuaram, mas infelizmente a grande maioria não conseguiu. Então esse é um dos problemas, né? O gap dessa assistência técnica aí foi por conta disso. Ao longo do tempo, é claro que outras instituições foram chegando, etc., mas mesmo a despeito do grande papel que o Senar faz, ainda falta um pouquinho mais de informação. O que nota, né, no Centro-Oeste é que os produtores mesmo se organizaram e montaram fundações que pegam o conhecimento de vocês, gerado pela pesquisa, coloca e faz uma demonstração em loco do resultado. Perfeito, Isso João. é uma das maneiras que... Excelente. Essa integração lavoura-pecuária, por exemplo, você aproveitou muito disso. Muito, né? E principalmente a agricultura, né, João? A agricultura se aproveitou muito. A agricultura avançou mais porque o pessoal é mais associativista, né? E eu acho que isso falta. Agora, a pecuária precisa a turma se juntar mais e botar... Porque é o tal negócio. E até quando o ministro do Desenvolvimento Agrário veio aqui visitar a Embrapa, eu falei, ministro, ajuda nós a quebrar um paradigma. Porque quando fala pecuarista, já acha que o cara é um latifundiário, um grande empresário. Nada. 92% das propriedades são de até 200 hectares, Zaidan. É tudo, uma grande maioria pequeno e médio. Então, esse negócio de achar que pecuarista é um grande... Não, tem grandes? Tem, porque o Brasil é um país continental, mas a grande maioria é de pequeno e médio proprietário. Eu, num dia desse aí, estava numa reunião da Câmara Setorial da Pecuária de Corte e se discutia lá a questão da rastreabilidade. Uma coisa imprescindível, importantíssima para o Brasil abrir mais caminho. E aí, esbarrava-se naquele ponto. Quem é que vai pagar esse custo? Porque tem um custo inicial, né? Então, João, eu fiz o seguinte, olha, eu dei uma sugestão, quem sabe possa ser emplacado. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir o extrato dos produtores rurais em categorias, do pequeno, do médio, do grande, em termos de evolução, em termos de condição de
renda, né, de investimento, tem uma grande parte que não precisa, eles fazem por conta própria. Mas, como nós fizemos no passado aqui no Mato Grosso do Sul, qual é a ideia da política pública? É facilitar que a tecnologia seja incorporada no campo. Então, o Estado enxergou isso em 1994 e falou, opa, vamos reduzir um pouco o imposto devido a esse produto, de maneira que esse pequeno incentivo leve o produtor a... E isso, Zaidan, evoluiu uma maravilha. Hoje, o Estado está diminuindo a ênfase no incentivo financeiro e aumentando as exigências na área de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, vamos fazer o mesmo para a rastreabilidade? Ou seja, o médio, você tem um incentivo, o pequeno, um incentivo um pouco maior. De maneira que em 2 ciclos de produção, você bota todo mundo na mesma linha e daí por diante acabou. O sistema vai se tocando por si próprio, você compreendeu? Então a gente tem que fazer isso, viu João? Totti, a integração lavoura, pecuária e mais recentemente com as florestas também, como é que estão os trabalhos, como é que está a participação territorial do Brasil com essas tecnologias integradas na fazenda? Zaidan, a tecnologia mais, digamos, viável, mais prática, é a integração lavoura com a pecuária. Quando você incorpora o componente florestal, aí tem um pouquinho mais de complexidade para manejar tudo isso aí. Você compreendeu? E quando você parte, então, para a pecuária de baixo carbono, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque a floresta, ela tem que ser... Qual é o destino dela? Compreendeu? Se você fosse analisar só o sistema produtivo, beleza. Mas se você incorpora o destino da floresta também no processo... Tem que ter mercado para isso. Tem que ter mercado para isso. Então, por isso que a integração lavoura-pecuária, de praticamente 20 milhões de hectares que nós temos hoje, eu diria para você que talvez seja aí 85% é de integração lavoura-pecuária. Aí, a hora que você incorpora a floresta, já é um pouco menor. Mas é um sistema também muito importante, que faz, digamos assim, mitiga totalmente o metano emitido pelos bovinos, né, nesse sistema. Você falou muito em curso, falou em genética, então agora, semana que vem, tem um curso específico nessa área, né? Perfeitamente. Agora, em novembro, nós vamos ter esse curso aí de integração lavoura-pecuária, floresta, né, lá na Embrapa. Prático também? Prático também. Presencial? Sim, presencial. E voltando ao curso, eu quero salientar um detalhe importante nesse curso nosso de genética aplicada. Zaidan, muita ênfase prática. Então, a prática não é só no campo. Eu lembro que nos nossos cursos, que eu coordenei vários deles, né, a prática era ir no campo para fazer avaliação do ponto de vista de conformação frigorífica e do biotipo do animal, que é muito importante. Mas agora nós temos também ferramental muito potente para você fazer o plano de acasalamento, Zaidan. O que é o plano de acasalamento? Você pega cada matriz com as características dela e um banco de touros geneticamente superiores que podem combinar bem com essa vaca. Porque não existe, digamos assim, um touro que seja bom para todo tipo de vaca. Não, cada vaca... Não tem um bom brilho, não. Não tem bom brilho. Você tem a melhor combinação possível. E por que precisa de prática nisso, Zaidan? É uma prática computacional. É uma prática de laboratório de processamento de dados. Porque, primeiro, você precisa acertar, digamos assim, o coeficiente de consanguinidade do futuro embrião. Então, você combina o pedigree da vaca com o pedigree do touro. Depois, em função dos dados de valores genéticos dessa vaca, né, para as várias características da fase maternal, desmama, sobriano, carcaça, precocidade e tudo mais, você vai procurando otimizar a combinação de acordo com o valor genético dos touros que você tem. Quer dizer, na monta natural, você só descobriria se acertou ou se errou depois, lá na frente. Não, Agora, no computador, você... Não, no computador você já faz o planejamento completo. Agora, mesmo em monta natural, Zaidan, você pode também fazer isso. Então, aí depende do produtor rural saber, primeiro, o que eu mais preciso no meu rebanho. Qual é o fator limitante que essa vacada minha tem? Porque aí você vai comprar touro que atenda esse ponto seu. Então, você já está fazendo isso
do ponto de vista prático, você compreendeu? Elegendo o melhor touro que combina para sanar as deficiências do seu plantel, entendeu? Qual é o seu objetivo de produção? É vender bezerro? Ou é vender garrote, vender gado gordo, etc.? Aí você vai procurar touro que combine e acerte isso na vacada que você tem. E com a genômica, esse índice de acerto fica até maior. Aumentou muito, Zaidan, porque a genômica, o que acontece na prática, Zaidan? Porque o segredo da herança está no DNA, certo? Então, quando você analisa só um animal, uma progênie, a mãe e o pai, você tem 3 fontes de informação. Agora, quando você tem a genômica, você passa a ter conhecimento do relacionamento de parentesco desses animais com todos os demais animais parentes dele. E o DNA desse animal ele tá difundido na população. Então, na avaliação genética genômica, você agrega essa informação de parentes de uma maneira muito mais eficiente, viu, Zaidan? Por isso que aumenta a acurácia das medidas. E aí você passa a ter mais confiança de usar animais mais jovens. Porque até então, sem ter genômica, você tinha que esperar o animal ter uma acurácia pelo menos mediana, você entendeu? Para você investir mais nela. 50, 60, 70 filhos, etc. Agora, se o animal está nascendo, o embrião, você, com as informações de genômica, você já tem muito mais garantido do que ele será no futuro. Então, é uma ferramenta extraordinária. Então, a prática lá vai ser prática de laboratório de computação, de exercício, né, de planejamento e também de campo. Que, Zaidan, melhoramento genético sem campo não funciona. Seleção só na base de número, o João não pode dar zebra. Você tem que ver qual é o ambiente. Porque aquela velha equação, o resultado depende da genética, do ambiente, das inter-relações entre a genética e o ambiente. Isso aí vale até hoje, tá? Então nós temos que ter muito cuidado, porque as biotécnicas estão crescendo numa velocidade extraordinária, mas o cuidado que você tem que ter é o seguinte: em que ambiente esse animal vai trabalhar? Compreendeu? Eu tenho levantado isso, inclusive na Expo Genética esse ano, participei de uma mesa redonda muito boa lá, com Pietro, o Cury, o William Cury, né, o Bento lá de Pirassununga, lá da UFMG, o Bergman, né, o nosso amigo José Quian e muitas outras pessoas, porque, João, a evolução das biotécnicas é uma coisa extraordinária. Hoje você coleta óvulos, células reprodutivas até do animal antes dele nascer. Seis horas e 58 minutos. O PIB do agronegócio brasileiro teve queda nos primeiros 6 meses do ano. Os dados foram divulgados em Brasília pela CNA. Reportagem de Flávia Rabelo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, apresentaram os dados do Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a economia do agro no primeiro semestre do ano. E o dado não veio como esperado. A análise aponta uma queda de 3,5% no desempenho do setor, totalizando 2,5 trilhões de reais. O PIB do ramo agrícola teve recuo de 5,10%. Já o PIB da pecuária teve ligeiro crescimento de 0,5%. Considerando este resultado e o comportamento da economia brasileira no período, a estimativa é que a participação do PIB do agronegócio na economia fique em 21,8%, abaixo dos 24% de 2023. No segundo trimestre, o setor apresentou queda de 1,28%. Esse resultado negativo ele foi puxado tanto pela queda nos preços quanto pela queda na produção, em particular no setor primário, dentro da porteira. Do ponto de vista dos segmentos, no segmento de insumos, o desempenho foi impactado negativamente pela queda nos preços de importantes insumos agropecuários, como fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, rações e medicamentos para animais. E também houve queda na produção de alguns desses insumos. Na agropecuária, dentro da porteira, o ramo agrícola foi prejudicado pela desvalorização dos preços de commodities importantes, como é o caso do algodão, da soja, do trigo, do milho.
E também houve retração da produção anual, com destaque para milho e para soja. No ramo pecuário, também dentro da porteira, o resultado foi influenciado pela queda nos preços de atividades relevantes, como é o caso da criação de bovinos para corte e para leite, suinocultura, avicultura de postura, são alguns dos destaques. De Brasília, Flávia Rabelo. 7 horas, agora a atualização dos preços do boi gordo. Eu começo com o indicador da Scott Consultoria, que é uma média dos últimos 5 dias. Vamos colocar, começando pela região sudeste do país. Em São Paulo, a média hoje em Barretos e Araçatuba fechou em R$ 301,72 a arroba, alta de R$ 2,07 em relação ao indicador de ontem, quarta-feira. No Triângulo Mineiro, também uma alta superior, aliás, quase R$ 3,00, com o indicador em R$ 292,50. Em Belo Horizonte ficou estável, a R$ 296,30. No norte de Minas e no sul de Minas, queda importante hoje no indicador. No norte, R$ 288 e a média no sul, R$ 270,00 a arroba. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, nas duas praças goianas, na capital, alta de R$ 2,82 a R$ 288,00. Na região sul, a média ficou acima, R$ 288,50, com alta de R$ 10,50 em relação a ontem. Nas praças de Mato Grosso do Sul, em Dourados, no sul do estado, queda de R$ 1,60, com a média em R$ 297,00. Nas praças do Mato Grosso, indicador estável em Cuiabá, alta no norte, mais de R$ 5,00, estável no sudeste e alta de R$ 2,00 na região sudoeste, cuja média ficou em R$ 263,00. Nas praças do norte e do nordeste, no Pará, em Redenção, Marabá e Paragominas, nós tivemos alta em Marabá, a 269, e estabilidade em Redenção, 265, e em Paragominas, R$ 280,00. No sudeste, em Rondônia, 268, no sul do Tocantins, 273, com alta de 6,65, norte do Tocantins, 277,50, na região sul da Bahia, queda de 82 centavos a 258, e a média fechou em R$ 271,00 no oeste da Bahia, hoje com alta de R$ 3,18. Agora eu chamo números do indicador Datagro desta quinta-feira. Veja a escala de abate. A Datagro reúne informações dos agentes dos negócios, pecuaristas e frigoríficos, e processa essas informações. E aí nós temos que nenhum estado acompanhado tem escala acima de 8 dias. Todos na cor verde. Você vê que a menor escala, em Rondônia, 3 dias, está em queda ainda em relação à escala informada ontem. Pará, 4 dias, em crescimento, também 4 dias para Tocantins. No Mato Grosso, também escala muito curta, 3 dias, mas em crescimento. 5 dias na Bahia, 5 dias em Goiás, 5 dias em Mato Grosso do Sul, 6 dias em Minas Gerais e em São Paulo, a escala de abate de 6 dias, em queda de quase 0,5% em relação a ontem. Diferencial de base, que é a diferença de preço do indicador em São Paulo, hoje fechou em R$ 229,59, fechou em alta, aliás, São Paulo, R$ 301,63. Esse é o indicador Datagro de hoje, 301,63, hoje em alta, e a diferença entre as praças, você tem aí na Bahia 12% a menos, no Tocantins 6% a menos, Mato Grosso quase 5% a menos, Rondônia 8% a menos, Pará 9% a menos e Mato Grosso do Sul 0,63% a mais em relação ao indicador
de São Paulo. Vamos ver o boi Exalc, indicador de preço do boi da Exalc, hoje com alta de quase 0,5%, um pouco acima de 0,5%. No mês de outubro, alta acumulada de 10%, arroba hoje em São Paulo R$ 301,95. Em Mato Grosso do Sul, o indicador do preço do bezerro, Nelore, de até 12 meses de idade, fechou também com alta de 0,5% a R$ 2.169 a unidade desse bezerro. Mercado futuro do boi gordo, nesta quinta-feira, negócios na Bolsa Paulista, B3, contrato para outubro, projeta arroba para liquidação do contrato em R$ 308,90, com alta hoje de 0,08%. Contrato para novembro também em alta hoje, com projeção de arroba 307 para liquidação do contrato. Os contratos mais para frente, dezembro, janeiro e fevereiro, terminaram em queda hoje, dezembro 299,80, janeiro 298,20, para fevereiro R$ 297,65. Mais Pecuária, hoje apresentado aqui no Agro Canal, fica por aqui. O programa volta amanhã no Canal do Boi, sua casa de sempre, a partir das 10:45 no horário de Brasília. Muito obrigado pela audiência, até a próxima.